unicamente que Jesus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele está às portas. Ele vai voltar. Se ele não voltar, mas ele vai te chamar. Pode ser que antes dele voltar, pode ser que eu ou você vá. E devemos estar preparados, porque os sinais estão se cumprindo. A gente vê as nações aí, a briga por poder, pessoas querendo dominar o mundo, pessoas querendo disputar quem tem mais fortunas aqui na terra. Então nada disso vai poder impedir a vinda de Cristo. Que o homem creia ou não creia, igual diz a parábola das 10 virgens de Mateus 25, que creia ou que não creia, que se prepare ou não se prepare, tem que ter uma certeza que uma hora a porta vai se fechar, igual no dia de Noé, como foi falado aqui. A porta da arca se fechou. A porta da graça também vai se fechar. Porque o mesmo Deus que diz que tem a chave que abre e ninguém fecha, é o mesmo Deus que tem a chave que fecha e ninguém abre. Quando ele falou assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho, a todo aquele que crê será salvo, aqueles que não crê será condenado. Aí fala assim, e os sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se comer ou beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, não é? Porão as mãos sobre os enfermos, esses serão curados. Aí fala assim, tendo dito isso, foi assunto aos céus. E dois anjos, não é? Dois anjos, e olharam para o povo, mais de 500 pessoas que estavam ali naquele momento. Aí falou assim, tá vendo esse que está subindo? É o mesmo que vai descer. Ou seja, os anjos confirmam também essa promessa da vinda do Senhor Jesus. E desde aí então, os apóstolos, eles viveram em função da pregação do Evangelho e da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles já esperavam que Cristo voltasse naqueles dias. É tanto que depois, com o passar do tempo, Pedro foi imprensar o Pedro em segunda carta de Pedro, capítulo 3, a gente vai ver o texto ali, o povo falando assim, aonde está a promessa da vinda de Jesus? Ou seja, o povo cobrando a Pedro porque Jesus não voltou. Vocês falaram que Jesus ia voltar e não voltou ainda. E aonde é que está essa promessa do Senhor Jesus Cristo? Eu sinto que a humanidade, ela também tem esse mesmo sentimento, ou seja, aonde está a promessa do Senhor Jesus Cristo? Aí Pedro responde assim, olha, um dia para Deus é como fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como fosse um dia. Esse mesmo sentimento continua e muito mais forte ainda, que leva o povo a desanimar? Com certeza, porque as pessoas, apesar de terem essa pressa, mas o povo tem medo de morrer. O povo tem medo de morrer. Eu acredito que todo cristão ainda tem uma esperança de ser arrebatado em vida. Igual Jesus falou que muitos não precederão a morte. Então as pessoas querem estar com Deus, mas não querem desapegar das coisas aqui da terra. Então diz, não, mas isso aí foi na época do profeta, já morreu os profetas, Pedro, os apóstolos, os discípulos, e Jesus não voltou. Só que Jesus não poderia voltar repetidamente sem antes se cumprir aquilo que ele falou, aquilo que saiu da sua boca. É tanto que ele deu uma ordem lá em Mateus, né? É o texto que o senhor citou, que nós devemos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo a obra do Senhor. Só que independentemente que Jesus demore ou não, na nossa matemática, na nossa conta, o tempo para Deus é como se não passasse, porque Deus não envelhece. O próprio Jesus diz, né, lá no livro de Hebreus, né, 13, 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então as pessoas muitas vezes ficam ansiosas por esta vinda de Cristo, mas uma ansiedade que Cristo está tendo misericórdia nessa aparente demora. Por quê? Porque está dando tempo da igreja se preparar, da igreja se santificar,
Quando eu falo igreja, não cito nome de ministério. A igreja de Cristo, a nação escolhida, a nação eleita, a nação que renuncia, a nação que tomou a sua cruz, a nação que nega a si mesmo, a nação que escolheu o caminho estreito, a nação que tem olhado para o alto. Então é essa igreja. Então, embora as pessoas achem demorado, mas como o tempo está passando muito rápido, não tem demora. É necessário a igreja se consertar. Porque na época de Pedro, as pessoas queriam ver um Cristo aparecendo, mas não estava preparado. Se Jesus volta na época de Pedro, eu acredito que a gente não estaria aqui hoje, né? Amém. Pastor, quando fala sobre Jesus vem buscar uma igreja, Jesus vem buscar uma igreja, a gente sabe que existem duas igrejas, né? A igreja física eclesiástica, né? A igreja jurídica, que a gente pode, o sistema eclesiástico, e tem a igreja espiritual que está dentro desta igreja, né? A igreja espiritual que está dentro dessa igreja. E a gente ouve muito, não é? Há uma reclamação muitas vezes. A gente vê muitas pessoas falando assim: a minha igreja é que vai subir para o céu, é a minha igreja. A igreja de fulano de tal não vai não, porque os costumes lá é diferente, mas a minha igreja é melhor, a minha igreja... Enfim, cada um procurando puxar para a sua igreja, né? Essa questão, ou seja, o que é que o senhor acha sobre isso?